Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem com vocês? Mais uma vez, é uma alegria recebê-los aqui para juntos nós tirarmos um tempo e estudarmos a Palavra de Deus. Nós estamos dando continuidade à série Conflito, onde nós estamos estudando algumas partes do livro Patriarcas e Profetas, da Ellen White. Por sinal, esse ano eu estou fazendo o ano bíblico junto com a série Conflito, que compõe alguns livros ali da escritora norte-americana Ellen White. Patriarcas e Profetas, depois Profetas e Reis, depois Parábolas de Jesus, Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e por final, o Grande Conflito. Então, esses são os livros que compõem a série Conflito, e toda semana eu tenho tirado tempo aqui para trazer uma mensagem de acordo com as leituras que eu tenho feito deste material junto com a Palavra de Deus. Eu posso falar para vocês que eu tenho me surpreendido toda vez que eu leio esse livro. É a primeira vez, na verdade, que eu estou lendo Patriarcas e Profetas, e é um livro maravilhoso, realmente tem muitas lições importantes e amplia bastante também a nossa visão com relação à Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar um pouco, eu separei alguns trechos aqui do capítulo 18 do livro Patriarcas e Profetas, A Noite de Luta. Então, esse comentário aqui de Ellen White é a respeito do capítulo 32 do livro de Gênesis, dos versos 22 até o verso 32, que vem relatando ali a luta, né, que Jacó teve com Deus. Então é um relato assim impressionante. Então a gente vai ler aqui alguns trechos, né, do capítulo 18 de Patriarcas e Profetas e tentar extrair algumas lições aqui para a nossa vida. E esse trecho também, ele nos mostra, segundo o livro aqui de Ellen White, tem uma íntima relação com o tempo do fim, o tempo que nós estamos vivendo e o tempo em que a igreja passará pela grande tribulação antes da volta de Jesus. Então fica comigo até o final, tenho certeza que você vai gostar. Bom, vamos começar então lendo aqui todo o relato bíblico ali de Gênesis, no capítulo 32, dos versos 22 até o verso 32. Então diz o seguinte: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, lutava com um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem, e disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Verso 29. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a face de Deus, né? vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando se atravessava Peniel e manquenejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Então esse relato aqui é um relato assim impressionante, dessa luta que Jacó teve com este homem. E no próprio subtítulo aqui, pelo menos na minha Bíblia, Almeida Revista Atualizada, diz Jacó luta com Deus. Ou seja, este ser que apareceu, né, este homem que apareceu ali,
para lutar com Jacó não era um homem qualquer. Este homem era o próprio Senhor Jesus Cristo. Ok? Então aqui na página 162, Ellen White ela escreve o seguinte: a experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar pouco antes da segunda vinda de Cristo. Então, se a gente pegar no contexto aqui e ter uma visão mais ampla de toda a situação, nós vamos entender que Jacó, ele estava prestes a se encontrar com seu irmão Esaú. Então, quando a gente relembra a história desses dois irmãos, a gente percebe que Jacó ele enganou, né, o seu pai para poder roubar a primogenitura de Esaú. Ou seja, através do engano, através da esperteza ali, é que ele obteve a primogenitura e ele roubou esse direito que pertencia a Esaú. E naquela época, né, na época dos patriarcas, dos antigos patriarcas de Israel, a primogenitura, a bênção do pai para os filhos era algo muito importante. Era algo que representava ali a questão da liderança espiritual dentro dos clãs, ali dentro das famílias de antigamente. Então, Jacó ele teve essa angústia não simplesmente pelo fato de ele se reencontrar com Esaú e ter medo ali, né, de Esaú fazer alguma coisa com ele, tentar se vingar por conta daquela ação enganosa que Jacó teve com seu pai, roubando-lhe a primogenitura. Mas principalmente pelo fato de que Jacó ele sentia o peso da culpa, do pecado que ele tinha cometido contra Deus. Ele entendia que além de ter enganado ali o seu pai, enganado o seu irmão, o peso da culpa também de ter pecado contra Deus lhe pesava a alma. Então, essa experiência de Jacó durante aquela noite de luta, como diz aqui o texto de Ellen White, representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar pouco antes da segunda vinda. Então essa prova aqui, representada por Jacó, é no sentido de que os santos, no tempo do fim, quando estiver próximo ali da volta de Jesus, eles lutarão com Deus para obter o perdão dos seus pecados. No livro de Jeremias, no capítulo 30, dos versos 5 a 7, que diz o seguinte: assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como aqui está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Então aqui esse texto de Jeremias, no capítulo 30, dos versos 5 a 7, faz menção a essa angústia de Jacó. Inclusive faz ali um paralelo, né? Acaso um homem tem dores de parto? Ou seja, essa angústia, esse desespero, esse clamor que vai partir dos santos. E esse texto aqui ele é um texto profético, onde o profeta Jeremias ele teve uma visão do tempo do fim, onde as pessoas passariam por essa angústia, por essa grande tribulação. E aqui na página 163, de Patriarcas e Profetas, o texto diz o seguinte: assim também no tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados, que aparecessem diante deles enquanto torturados pelo temor e pela agonia, ficariam transtornados. O desespero anularia a fé e não teriam confiança para pleitear com Deus no seu livramento. No entanto, embora tenham uma noção profunda de sua indignidade, não terão faltas ocultas a revelar. Seus pecados terão sido apagados pelo sangue expiatório de Cristo e não poderão trazê-los à lembrança. Então você veja que esse texto está nos dando aí uma ideia do que vai acontecer no momento que nós chamamos de fechamento da porta da graça. Ou seja, no tempo do fim, pouco antes de Jesus voltar, antes do derramamento das 7 pragas, que está relatado lá em Apocalipse, nos capítulos 15 e 16,
Antes do derramamento das 7 últimas pragas, haverá um evento que nós chamamos de fechamento da porta da graça. Nesse momento, o Senhor Jesus Cristo ele atua como nosso sumo sacerdote no céu, intercedendo e perdoando os nossos pecados, se assim nós os confessamos. Mas haverá um momento que Jesus ele deixará de interceder, na verdade ele vai finalizar a sua obra como sumo sacerdote no santuário celestial. E esse momento nós entendemos como o fechamento da porta da graça. Quando a gente vai para o livro do Apocalipse, no capítulo 15, no verso 8, diz o seguinte: o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anos. Então esse momento aqui é o momento do fechamento da porta da graça. Então, as pessoas que estiverem aqui, a igreja, né, os cristãos verdadeiros que estiverem na terra antes da volta de Jesus e que tiverem que passar por essa grande tribulação. Que grande tribulação é essa? O derramamento das 7 últimas pragas sobre os ímpios, obviamente aqueles que não aceitaram a Jesus. Então irá acontecer exatamente o que nós acabamos de ler aqui em Patriarcas e Profetas, página 163. Então os cristãos eles serão torturados pelo temor e pela agonia, ficarão transtornados e vão lutar contra Deus. Lutar com Deus, na verdade, né? Não contra Deus, mas lutar com Deus. Por conta dos seus pecados, por imaginarem que existe algum pecado não confessado e não perdoado. Mas isso não vai acontecer, porque uma vez que a porta da graça se fechou, quem está salvo, está salvo. Não poderá mais se perder. Todos os pecados foram confessados e todos os pecados foram perdoados. Então, o sangue de Jesus Cristo apagou os pecados, os registros dos nossos pecados no santuário. Então, é exatamente isso que representa essa luta de Jacó, né? A luta com Deus no tempo do fim. Na página 164 diz o seguinte: as maiores vitórias da igreja de Cristo, ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor dos homens. São as vitórias obtidas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia se apega ao forte braço do Onipotente. Que texto maravilhoso! Que texto maravilhoso! A nossa maior vitória é quando nós podemos lutar com Deus e prevalecer. Em que sentido nós podemos fazer isso? Assim como Jacó fez quando lutou com o próprio Senhor Jesus Cristo e prevaleceu. É no sentido de nós buscarmos o perdão dos nossos pecados, confessar os nossos pecados, através de um genuíno arrependimento, buscar deixar os nossos pecados, abandonar os nossos pecados. E aí sim, nós lutamos com Deus, pedindo, implorando a Ele, para que através do sangue do Cordeiro, Ele possa nos lavar dos nossos pecados e nos dar o perdão. E aí sim nós podemos obter as maiores vitórias da nossa vida, que é quando o Senhor Jesus Cristo nos declara justos através do seu sacrifício na cruz, onde Ele acredita os seus méritos ao nosso favor. Que verdade maravilhosa. Então, se eu estou falando para alguém agora que, assim como Jacó passou por essa experiência de ser torturado, de ser oprimido pelo pecado, hoje é o tempo o tempo da graça, o tempo do arrependimento, o tempo de nós buscarmos o perdão dos nossos pecados, porque Jesus Cristo neste momento ele encontra-se no santuário celestial, atuando em nosso favor diante do Pai. E nós temos pela fé acesso ao lugar santo dos santos, onde nós podemos confessar os nossos pecados e obter o perdão da parte de Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa derramar sobre ele o teu Santo Espírito e que você continue estudando a Bíblia e, se possível, né, não sei se você tem materiais como esse, livros como esse, Patriarcas e Profetas, mas que, se você tiver, leia.
estude, medite nessas mensagens maravilhosas, porque com certeza isso fortalece a nossa fé e nos santifica. Deus abençoe, até o próximo vídeo.